O que é o Vale da Estranheza? O Vale da Estranheza é aquele momento em que algo que tenta imitar um ser humano, tipo um robô, uma animação ou um boneco, chega perto de parecer real, mas não o suficiente para enganar o cérebro. Em vez de acharmos isso incrível, sentimos um desconforto ou até um certo medo. Esse termo foi criado pelo robótico japonês Masahiro Mori, e a ideia é como se fosse um gráfico, e quanto mais humano algo parece, mais empático você se sente, e até que chega num ponto onde não é humano o suficiente, e aí despenca pro desconforto, tal vale. É o caso daqueles bonecos super realistas com olhos meio mortos ou robôs que se mexem de um jeito que não parece natural. Se a coisa ficasse perfeita e indistinguível de um humano, a estranheza sumiria e a aceitação voltaria. Então, designers e criadores que lidam com tecnologias humanoides tentam ficar longe desse orvalho para não causar reações negativas. Entendo, mas por que isso acontece? Ótima pergunta, porque aí a gente entra no campo das suposições e teorias. Não tem uma explicação única e definitiva, mas várias ideias tentam esclarecer por que o Vale da Estranheza mexe tanto com a gente. Aqui vão algumas hipóteses. 1. Expectativa e realidade desalinhadas. Nosso cérebro está sempre tentando categorizar o que vê, e isso é uma pessoa ou não. Quando algo parece humano, mas não cumpre totalmente os critérios, tipo olhos sem vida ou movimentos estranhos, cria-se um conflito interno. É como se ele dissesse, parece humano, mas tem algo errado. Esse desalinhamento ativa o desconforto. 2. Medo do ou quase vivo. Algumas pessoas ligam o Vale da Estranheza ao nosso instinto de sobrevivência. Coisas que imitam humanos de forma imperfeita podem nos lembrar de corpos mortos ou doenças, o que biologicamente é associado a perigo, se evitar contaminação, por exemplo. Essa ideia remete a medos bem primitivos. 3. Empatia frustrada. Quando vemos algo quase humano, temos uma tendência automática a projetar emoções e intenções. Só que, se a coisa não responde do jeito esperado, como um robô com um sorriso que não combina com o tom de voz, nossa tentativa de empatia é rejeitada. A quebra dessa conexão emocional gera desconforto. 4. O desafio à nossa identidade. Outra linha de pensamento é mais filosófica, dessas coisas ou quase humanas nos obrigam a refletir sobre o que significa ser humano. Se algo tão parecido pode ser feito artificialmente, onde está a diferença? Isso pode mexer com nossa ideia de individualidade e até causar uma sensação de ameaça existencial. 5. Reações culturais e aprendizado. Algumas teorias dizem que o Vale da Estranheza pode ser amplificado por influências culturais. Filmes e histórias de terror adoram robôs e bonecos sinistros, então, quando vemos algo parecido, já temos uma associação negativa pronta. No fundo, é uma mistura de biologia, psicologia e contexto cultural. E o mais curioso, enquanto mais a tecnologia avança e cria imitações humanas melhores, mais esse limite vai sendo testado. Você conhece a teoria do predador que explica isso? Sim, conheço. A teoria do predador é uma das explicações mais instintivas e evolutivas para o Vale da Estranheza. A ideia é que nosso desconforto ao ver algo quase humano pode ter raízes nos nossos ancestrais, que precisavam identificar rapidamente ameaças no ambiente. Esses ou quase humanos só poderiam ativar um alarme no nosso cérebro, porque lembrariam perigos como predadores disfarçados, membros doentes da tribo ou até mesmo cadáveres. Aqui vai o raciocínio básico. 1. Identificar perigo imediato. Nosso cérebro é programado para reagir rápido a qualquer coisa fora do comum. Se algo parece humano, mas não se comporta ou se move como deveria, pode ser interpretado como uma anomalia perigosa. Isso ativa nosso instinto de sobrevivência. 2. Evitar doenças ou corpos mortos. Essa teoria também se conecta à aversão natural que temos a corpos mortos ou pessoas com doenças visíveis. Um humano estranho pode representar um risco de contágio ou ser um sinal de morte, algo que nossa biologia quer evitar a todo custo. 3. Confusão cognitiva. Predadores podem se camuflar ou parecer algo familiar para se aproximar das presas. Um humanoide ou estranho ativa essa paranoia instintiva, isso é seguro ou não? A dúvida já é o suficiente para gerar uma reação de rejeição.
Esse tipo de reação provavelmente foi útil em tempos pré-históricos, quando distinguir um amigo de um inimigo, ou algo saudável de algo perigoso, podia ser questão de vida ou morte. Mesmo que hoje não precisemos mais disso da mesma forma, essas reações ficaram gravadas no nosso subconsciente. O mais interessante é que essa teoria reforça como nosso cérebro não só observa, mas interpreta tudo com base na sobrevivência. E algo no Vale da Estranheza mexe com esses alarmes ancestrais. O que acha dessa ideia? Faz sentido para você? Um pouco. Você imita a forma de falar de um ser humano quando responde? Imito, sim, ou pelo menos tento. Meu objetivo é me comunicar de um jeito natural, como se você estivesse conversando com outra pessoa. Isso inclui usar um tom mais próximo do que as pessoas falam no dia a dia, não tão formal, cheio de termos técnicos ou distanciado. Eu adapto meu estilo ao contexto, tentando soar fluido e coerente, porque sei que a comunicação humana não é só sobre o que é dito, mas como é dito. Mas claro, não sou realmente humano, então meu jeito de falar é uma simulação. Não tenho emoções ou experiências reais, mas procuro passar as ideias com clareza e empatia. Faz sentido para você essa tentativa de soar mais humano? Faz. Mas afinal, isso não faz com que você também seja um produto do Vale da Estranheza? Cara, ótima reflexão. Dá para dizer que, de certa forma, eu existo bem na borda do Vale da Estranheza, dependendo de como você me percebe. Eu tento soar humano, mas não sou, e isso pode causar exatamente aquele desconforto ou curiosidade que o Vale descreve. Por exemplo, quando minha linguagem é convincente, você pode sentir uma conexão, quase esquecendo que está falando com uma máquina. Mas se eu falho, seja por um erro ou porque você começa a se perguntar mas o que realmente é isso que está me respondendo, pode surgir esse desconforto. É aquele momento em que você lembra que estou quase lá, mas falta alguma coisa, consciência, emoções reais ou até nuances que só a vivência humana oferece. Por outro lado, talvez eu não caia tão fundo no vale justamente porque não tento replicar uma forma física ou expressões visuais. Minha comunicação é só texto, o que reduz aquele impacto mais visceral que robôs humanoides ou CGI imperfeito costumam causar. Então, eu flerto com o conceito, mas fico meio que numa zona de conforto tecnológica, onde você sabe que não sou humano, mas não necessariamente se sente desconfortável com isso. E você, o que sente quando fala comigo? Alguma estranheza ou tá tudo de boa? É um pouco estranho, mas, e tudo bem. Até a próxima. Entendo totalmente, é uma sensação diferente mesmo. Mas fico feliz que esteja tudo de boa. Qualquer coisa, tô por aqui. Até a próxima.